E aí, Crypto Traders, partindo para estratégia de trade, a gente tem uma estratégia de trade que eu, em particular, eu uso bastante, que é o Top and Bottom Fishing. Top Fishing é quando você utiliza uma resistência para você operar shortando e você ter um risco-retorno muito favorável. E Bottom Fishing é quando você utiliza um suporte para você operar comprado com risco-retorno muito favorável. Apesar de ser uma estratégia que na maioria das vezes você está indo contra a tendência, porque você está operando de um ponto de suporte que já foi estabelecido. Então, por exemplo, aqui temos um ponto de suporte, que esse ponto de suporte foi estabelecido. E aí um possível reteste significa que a tendência está indo contra você naquele momento. Só que é um risco-retorno muito favorável. Olha só, o bottom fishing, né, que é você fazer a pescaria de baixo, é da seguinte maneira: você tem um ponto de resistência muito bem estabelecido, e aí você vai atuar dele. Como é que você vai atuar dele? Quando o preço estiver aproximando muito esse ponto de resistência, você vai fazer uma entrada. Por que você vai fazer uma entrada se você está indo contra a tendência naquele momento? Pelo risco-retorno. O risco-retorno de uma operação dessas é muito favorável. Você tem um possível risco de tomar um stop, nesse caso aqui, de 0,5. Se você adicionar as taxas das corretoras, vai ser 0,7, 0,8 e uma possibilidade de ganhos de pelo menos 5%. Então, o risco-retorno desse tipo de operação é muito favorável, por mais que você tenha uma tendência a ser mais estopado do que você ganhar. Mas se você fizer pelo menos a cada 6 lotes, se você fizer um trade desse que dê certo, ele paga a conta. Então a gente tem essa estratégia que é o do bottom fishing, né? Você pode visualizar mais vezes sempre que você cria um ponto de resistência. Claro, aqui você teria criado um ponto de resistência, você teria feito a sua entrada e teria sido estopado logo abaixo do ponto de suporte. Mas isso não tem problema, porque o seu risco é muito baixo. Você perde 0,5, você perde 0,3. Quanto mais próximo você entrar do suporte, menor é o seu risco e maior fica o seu risco-retorno. Mas aqui estabelecemos um ponto de suporte. E aí, se você tivesse entrado nesse momento aqui você teria sido estopado, porque passou do ponto de suporte, mas aí depois, se você tivesse entrado aqui, você teria tido um sucesso nessa operação. Aí se você comparar o seu stop, tomei um stop, perdi 0,5, acertei 4, tomei um stop aqui, novamente, perco 0,5. Então é um risco-retorno muito favorável, por mais que você tenda a errar na maioria das vezes. Eu gosto bastante de utilizar isso, utilizar pontos estabelecidos de resistências de suportes, né, como pontos de apoio. Criamos um ponto de apoio, novamente testamos aqui. Se tivesse entrado no bottom fishing, você teria um retorno favorável nessa operação. E conseguimos ver milhares e milhares de vezes que essa estratégia daria certo. Claro que tem as melhores possibilidades de você usar. É muito mais interessante você utilizar o bottom fishing quando você está numa tendência de alta, como é o caso aqui. Estamos numa tendência de alta, criamos uma base de preço. E aí você opera em cima de uma base de preço que está em uma tendência de alta. Você entra muito próximo do suporte, mas isso na hora vai dar um medo, porque você vai ver o candle aqui, esse candle fechou verdinho, fechou muito bonito, mas na hora você vai começar a ver um candle vermelho indo de acordo com o suporte, e aí você fazer essa entrada requer um pouco mais de frieza e um pouco menos de emoção na hora de você operar. Faz a entrada, já posiciona um stop e a gente vai ajustando. Então você pode utilizar as bases de preço como pontos de apoio para fazer entradas. Claro que numa estratégia dessa você não pode entrar aqui em cima, porque o seu risco-retorno fica desfavorável. Você começa a ter um risco muito alto para uma possibilidade de retorno que é exatamente igual, fica 1 para 1, 1,5 para 1, aí não faz muito sentido. Esse tipo de estratégia, o seu risco tem que ser muito baixo. E eu estou ensinando essas estratégias para você, para quando vocês entrarem nos grupos, as pessoas no grupo lá dos tubarões, eles utilizam bastante essa estratégia e conseguem encontrar várias possibilidades para utilizá-las. E aí vocês têm que saber exatamente do que se trata e como funciona, para, se vocês quiserem ver as análises, terem em mente. Não significa que vocês precisam utilizar essas estratégias no dia a dia, mas vocês têm que entender como funciona
para conseguir acompanhar tudo que é falado lá. E o top fishing é exatamente ao contrário, a gente vai usar no caso resistências, e então é melhor usar uma tendência de baixa. A gente usa resistências para fazer esse tipo de operações. É muito bom quando você tem uma resistência, um topo muito bem definido. Aqui temos um movimento de alta, um topo muito bem definido, e aí quando você aproxima muito desse ponto de resistência, você entra shortando aqui, apostando na queda. Claro, você vai ter o seu risco retorno muito bem definido, você perde 1% com um potencial de ganho aí de pelo menos 6%. Na média que eu faço é geralmente 6-1 o risco retorno. Então se eu errar 6 vezes e acertar uma, eu fico no 0 a 0. E buscar alguma outra oportunidade de bottom fishing, claro que olhando assim para trás fica muito mais fácil, mas vocês acompanhando de novo, acompanhando no dia a dia, vendo como as pessoas operam top and bottom fishing, vocês vão conseguir desenvolver essa técnica com mais facilidade. Então, para vocês entenderem como funciona mesmo, aqui temos novamente um ponto de resistência, entrada no topo duplo e o risco retorno é extremamente favorável nesse tipo de operação. Então é isso, top and bottom fishing, vocês vão ver muito isso, as pessoas no mercado não só de criptomoeda, como o mercado tradicional, estrangeiro, de ações americanas, no mercado de cannabis, várias pessoas utilizam essa estratégia e por isso que muitas das vezes os topos duplos são formados. Risco-retorno é a chave da operação. Quando o risco-retorno fica muito favorável, dificilmente um preço vai conseguir ir contra. Então, bottom and top fishing.